observar na cadeira vazia ao lado de Walter George. Então estamos aqui analisando a trajetória e as propostas de André Fernandes, temas já previstos, já planejados e que estariam aqui sendo utilizados durante essa sabatina. Convido você então a vir comigo para o nosso telão, exatamente para a gente trazer aqui outros temas, outros aspectos, da trajetória de André Fernandes, Um tema que a gente iria tratar com ele seria exatamente pandemia de Covid-19. E aqui uma informação importante: André Fernandes é contra vacina obrigatória para Covid-19. Ele, inclusive, apresentou um projeto de lei, foi discutido na Assembleia, na contramão de todo o esforço da comunidade científica em fabricar vacina contra a Covid em tempo recorde e da corrida de governantes pelo imunizante, que, como missão seguinte, ainda tende a estimular a população a aderi-lo ao máximo, o deputado estadual André Fernandes, apresentou o projeto de lei para assegurar o direito de o cidadão escolher ou não pela sua vacinação contra a Covid-19 no âmbito do estado do Ceará. Pode passar a produção para a gente ter aqui, então, mais detalhes desse projeto que foi apresentado por André Fernandes ali no final do ano de 2020. Pode passar aqui para a gente trazer mais informações. Enquanto isso, Walter, a gente vai, então, discutindo esse tema, porque, de fato, eu iria perguntar ao candidato se ele fosse eleito prefeito de Fortaleza, e se Deus o livre, enfim, que Deus nos proteja disso, ocorresse alguma outra pandemia, ele teria a mesma postura de afirmar ou de, enfim, trabalhar para que a vacinação não fosse obrigatória, e a gente que viveu essa pandemia sabe muito bem da importância, da exigência de que todo mundo se vacinasse, se imunizasse em relação a essa doença. Não dá para imaginar o que ele responderia, porque a resposta seria dele, mas eu não vi nenhum tipo de inflexão dele, nenhum tipo de reflexão, nenhum tipo de recuo em relação a essa compreensão que ele tinha desse período. O ex-presidente Bolsonaro, a quem ele segue politicamente, ideologicamente, ontem mesmo, em Goiânia, ou antes de ontem, fez um discurso muito forte sobre a história da pandemia, chamou inclusive um governador aliado, que é o Ronaldo Caiado, de covarde, por ele ter, na época, aceitado a política de isolamento que foi determinada pelo governo, enfim, na verdade, pela comunidade científica, pelas autoridades do mundo que combatiam o problema. Então, essa é uma questão, e seria interessante, discutir isso com ele, Ítalo, porque o programa de governo dele, o plano de governo que ele apresentou lá no TRE, fala muito em saúde preventiva, em ação. Eu quero saber como é que a vacinação entraria, a visão dela. Tudo bem que a gente pode estar discutindo um caso específico de uma vacina, como é o caso da Covid, que ele não confia da forma, ele não confia enquanto quase todo o resto do mundo, tirando ele, o pessoal que pensa igual a ele, que confiava, e que inclusive foi determinante para a gente vencer aquele momento dramático, como você lembrou. Então, como é que a vacina entra nessa política que ele anuncia, se eleito prefeito, de apoio intensivo à saúde preventiva, ações? Como é que você faz isso sem ter uma política de vacinação incentiva? Lembrando que essa postura deles, essa postura de quem foi negacionista, quem foi contra a vacina, é determinante hoje de um recuo extraordinário e dramático e preocupante do índice de vacinação do brasileiro, que era um índice que o Brasil sempre estava lá em cima, e essa dúvida que se criou a partir daí fez com que muita gente hoje tenha resistência à vacina. Então, se ele mudasse de opinião, seria importante, inclusive, para começar a mudar a cabeça dessas pessoas e elas voltarem a vacinar seus filhos e se vacinar, enfim. Com certeza, Walter, tema que seria muito importante a gente discutir, lembrando que André Fernandes também, quando era já deputado, que ele não era adolescente, já respondia pelos seus atos, ele chegou a fazer uma enquete no Twitter com a seguinte pergunta: você teria coragem de tomar a vacina chinesa Coronavac, que ao que tudo indica está longe de ser aprovada pela Anvisa? Observação: essa é a vacina que Camilo Santana quer aplicar no povo cearense, aí de alguma forma politizando essa questão. E aí teve resposta do Instituto Butantan
A vacina do Butantan está entre as mais seguras do mundo, segundo a revista científica Lancet. Milhares de pessoas na Turquia e na Indonésia, além do Brasil e China, já receberam a vacina e não tiveram nenhum efeito adverso grave, né? A enquete que foi feita ali em 8 de dezembro de 2020. A postura dele nessa época foi irresponsável, a gente pode dizer assim, né? Inclusive com essas enquetes, esse tipo de coisa. Uma pessoa com muito poder de influência, foi depois o deputado federal mais votado, o candidato a deputado federal mais votado. Então, esse tipo de comportamento, claro que foi um comportamento irresponsável.